E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos tratar, deste assunto, desse título, do vídeo. Denominações, igrejas dos homens, e não de Deus. Por quê que é igreja dos homens e não de Deus? Bem claro, porque foram fundadas, foram pensadas, foram edificadas, pelos homens e não por Deus, e não por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou, uma única igreja. Mas é aquilo, que quando Jesus Cristo lançou a semente do evangelho na terra, o inimigo lançou a semente do joio, Foi lançado a semente do joio. Então, assista esse vídeo até o final para você entender um pouco sobre isto, sobre essas igrejas dos homens, que elas não têm nada a ver com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é uma só, Como ele disse assim, como ele falou para Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la, Eu te darei a chave do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado, no céu. A nenhuma outra denominação, a nenhuma outra fundação humana, Jesus Cristo disse isso, só a igreja dele. Mas os homens, por soberba e por um plano diabólico, eu acredito que a maioria desses pastores que fundam a igreja até hoje, enquanto a gente está conversando aqui, tem alguém fundando uma igreja, tem alguém lá na prefeitura e registrando aí um ponto para dizer ali que é a sua igreja, nesse exato momento. Então, a maioria dessas pessoas, elas não percebem, elas não sabem que ela está fazendo parte de um projeto, diabólico, de um projeto de destruição da fé, de um projeto que vai contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não foi em uma prefeitura e registrou a sua igreja, Ele adquiriu a sua igreja com o seu sangue, com o seu sangue, com as credenciais, como diz o professor Felipe Aquino. Jesus Cristo mostrou as credenciais, para fundar uma igreja. Ele diz, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus: toda autoridade foi me dada, no céu e na terra. Ide pelo mundo, batizai as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar-lhes, pede para as pessoas se converter. Então a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem um credo, ela tem doutrina, ela tem os sacramentos que nos levam à salvação. Ela é sacramento da salvação para a humanidade. Mas as denominações não têm. Tanto é que você não vê as denominações, elas não têm um credo, elas não têm, os sacramentos, ela não tem essa exigência. Ela não tem essa exigência. A gente vê claramente aí nas redes sociais o aumento, espantoso de pessoas, com a mãozinha assim, rezando, falando o tempo todo sem parar, em nome de Deus, ou louvando, essas denominações, resumiram a missão de nosso Senhor Jesus Cristo em apenas, louvores, ficar louvando o tempo todo, ou com a Bíblia, mutilada, que eles tiraram parte das Sagradas Escrituras, para se adaptar melhor. Então eles ficam ali com a Bíblia mutilada, aqueles do protestante, ficam com os louvores e com essas pregações. E como eu falei, de bastante pessoas com a mãozinha assim, dizendo que está orando por você, dizendo que Deus revelou, dizendo que, aqueles vídeos, olha, Deus acabou de me revelar que uma pessoa vai te procurar, que o seu nome vai ser honrado. Ou seja, engrandecendo os seres humanos, São pregações para encher, o ego do ser humano, dizer que eles vai enriquecerem, Então, o plano é esse, é encher o mundo de denominações protestantes. O negócio é pregar, o bem social, o bem material, E nada de credo, nada de doutrina, nada de igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, Não tem nada a ver com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com as exigências, que tem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitos participam dessas denominações, dessas seitas, porque não conhecem esse projeto. É um projeto elaborado lá em 1990. Existe um documento elaborado pelos protestantes para tornar o mundo
maciçamente protestante. Era para chamada a tomada evangélica, né, do mundo inteiro, para tornar o mundo inteiro protestante. Um projeto chamado, né, Amanhecer, um projeto com esse nome, chamado Amanhecer. O que importa é fundar igrejas. O que importa é fundar igrejas em todos os lugares. O negócio é fundar igreja de todos os lugares, doutrinas de todo tipo. A missão principal é essa, é tornar a América Latina o maior continente, né, ex-católico do mundo. Então, né, é essa a missão, quebrar a hegemonia, né, da Igreja Católica, tornando, né, a América Latina aí no maior continente, né, ex-católico do mundo. Então, essa é a missão. O que importa é fundar denominação, sustentado aí, né, por interesses políticos e econômicos. O liberalismo, né, o materialismo, o bem-estar das pessoas, né, e quebrar, né, os dogmas católicos. Quebrar os dogmas católicos. Mutilar a Sagrada Escritura. Então é esse o projeto. Né? Então é esse o projeto. Lembra muito bem aquele versículo. Tem uma passagem na Sagrada Escritura. Se você tiver a sua Sagrada Escritura aí, você pegue lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, né, segundo o livro de Crônicas, capítulo 28, no versículo 24 e o versículo 25, né, vai dizer assim: Acais juntou todos os utensílios da casa de Deus e os despedaçou. Fechou as portas da casa de Deus e mandou por conta própria fazer altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em cada cidade de Judá mandou construir lugares altos, a fim de se queimar incenso para outros deuses, irritando assim, né, o Senhor, Deus de seus pais. Confira aí, segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 24 e 25. É o que está acontecendo hoje, né? Esse rei, Acais, mandou por conta própria construir altares em todas as esquinas de Jerusalém para todos os deuses, irritando assim o Senhor, Deus de seus pais. Então, essas denominações, ela não é do agrado de Deus. A própria Bíblia já fala isso. Não são do agrado de Deus. Porque nessa época que eles fizeram isso, existia a casa de Deus, né? Existia o templo de Salomão, aonde era o único lugar que o Senhor autorizou prestar um culto verdadeiro, né? Aonde era o único lugar onde tinham os sacerdotes, né, verdadeiros. E eles foram desobedientes. Fundaram o altar em todas as esquinas para todo tipo de deuses. Como a gente vê hoje, em todas as esquinas, em todas as ruas das cidades, até mesmo do interior, se encontram denominações com um nome diferente, para um pastor diferente, com uma doutrina diferente. Como eu já falei, né? Não tem um credo, não tem sacramentos. O que importa ali é ter uma Bíblia, mesmo que mutilada. O que importa ali são os louvores que eles fazem. Então, né, eles resumem a missão de nosso Senhor Jesus Cristo em cantar, dançar, pregar a palavra na Bíblia mutilada. Não fala da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento ele fala da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento ele respeita a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia, mesmo que mutilada que eles têm, é um fruto da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Escritura que eles têm é um fruto, né, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles pegaram essa parte, né, da Sagrada Escritura, eles pegaram, né, a Bíblia católica e saíram fundando suas denominações, mesmo muitos inocentes, sem saber que estão fazendo parte de um projeto chamado Amanhecer, de um projeto de uma tomada, né, missionária do mundo inteiro, para tornar o mundo inteiro, né, protestante, para quebrar a hegemonia, né, da Igreja Católica na América Latina, tornando assim esse continente o maior continente, né, ex-católico do mundo. Então é esse projeto que está, né, em andamento. Então quando você vê vídeos, né, de pessoas chamando, venham para cá, venha fazer um curso de pregador comigo, quer dizer que não importa a igreja que você vá, desde que ela não seja católica, para eles está bem, né? Não importa a denominação que você vai, né, congregar, como diz eles, né? Desde que não seja a igreja católica. Qualquer uma serve. Então, eles dão curso, né? Eles dão palestras para formar pregadores, né? A gente tem visto por aí cursos de pregadores,
Não importa qual seja a denominação. O que importa é que você não seja católico. Então é esse o projeto, né? Essa é a ideia desse projeto Amanhecer. Dessa tomada missionária, como eles falam, né? Para tirar aí a Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a única igreja que Nosso Senhor Jesus Cristo fundou, e aí os homens entraram enganados pelo diabo para cada um fundar a sua própria igreja. Veja nesse texto bíblico, né? Aí que eu li para você, que esse rei Acais fez. Ele fechou a porta, né, as portas da casa de Deus, e por conta própria, mostrando claramente que um homem por conta própria não pode fazer isso, por conta própria, mandou fazer altares em todas as esquinas de Jerusalém para cada entidade, irritando assim o Senhor Deus de seus pais. Aí eu lhe faço essa pergunta: você acha que esse monte de denominação, cada uma no nome de uma pessoa, cada uma no nome de um seu pastor, está agradando a Deus? Essas igrejas são igrejas de Nosso Senhor Jesus Cristo? Lógico que não, meus irmãos. Repito, Jesus Cristo não foi com a documentação em uma prefeitura para registrar a sua igreja. Ele a conquistou com a sua morte e ressurreição. Ele deu seu sangue por mim e por você. Então não cabe a você, criatura, homem, né, ir lá na prefeitura e registrar uma denominação no seu nome e achar que ali é o correto, né? Resumindo, o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é apenas cantarem. Eles cantam, eles dançam, eles louvam, eles leem as Sagradas Escrituras, repito, mais uma vez, né, mutilada, que eles tiraram parte das Sagradas Escrituras para se adaptar, mas esquece, né, dos sacramentos. Não tem o sacramento do sacerdócio, não tem o sacramento da Eucaristia, que Nosso Senhor Jesus Cristo falou claramente, que quem não comer e beber do meu sangue não terá a vida eterna. Então, todas essas denominações são, né, obra de homens iludidos pelo diabo, né? Então não é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo temos o sacerdote legítimo, temos a Eucaristia, o pão da vida legítimo, temos, né, o sacramento que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a salvação do mundo. E Jesus Cristo foi muito claro quando disse, né, aos apóstolos: quem vos rejeitar, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10:16. Então é isso aí, meus irmãos. Está aí o alerta para esse projeto, né, diabólico, chamado de Amanhecer, para tornar o mundo inteiro protestantes. Não importa qual seja a denominação, eles caem no relativismo, eles caem no subjetivismo, eles caem no liberalismo, né? Eles caem em tudo isso. Por quê? Porque não obedece a Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou. Deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.